meu Deus. Cracker gergelim crocante. Incomparável. Criação original Piraquê. Goiabinha. Boa noite, sejam bem-vindos. Minha primeira mentoria aberta pelo YouTube, desculpe, pelo Instagram. Hoje, e nós vamos falar sobre como desenvolver e engajar os profissionais da educação, professores, como um diretor escolar, um gestor, um coordenador pedagógico pode se utilizar do perfil DISC, da ferramenta de análise de perfil comportamental, o DISC, para se utilizar das suas conclusões e engajar, desenvolver melhor os seus liderados, né, todos aqueles que estão ali no âmbito educacional. Claro que, gente, esse conhecimento, esse conteúdo não se resume somente a esse contexto, evidentemente. Mas eu quis trazer para dentro, né, do meu nicho, daquilo que eu vou estar abordando com vocês muito mais, esse contexto, esse mundo educacional, que afinal de contas eu sou professora e venho deste lugar. E é esse lugar que eu quero de fato contribuir com todo esse conhecimento que eu tenho adquirido até aqui, né, com todas essas formações que eu venho fazendo. Então, por isso que eu trouxe o cenário da educação como público-alvo, né, um cenário educacional para que a gente possa estar trabalhando esse conteúdo de hoje. Então, público-alvo são os diretores, os coordenadores pedagógicos, professores, todos aqueles que trabalham também neste contexto, nesse cenário, mas não se resume somente a eles. Então, todos vocês são bem-vindos, que estão aqui querendo aprender e saber mais sobre essa teoria, sobre essa ferramenta que a gente se utiliza na gestão de pessoas. E o coach, ele, por ser, né, ter a formação do analista comportamental, que é o profiler, a gente sai com essa formação para que a gente possa se utilizar dessa ferramenta e com isso aí reconhecer as habilidades, as competências, os talentos, né, os pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, tudo aquilo que nós pessoas temos em nós, em nossa identidade, em nossa personalidade, que faz parte do nosso comportamento. Então a teoria DISC, ela é muito completa, né? Eu gosto muito do trabalho com ela porque ela faz um raio-x, ela traz um retrato de nós e ela é muito utilizada, muito aplicada no mundo comportamental, no mundo corporativo, né? No mundo corporativo. Enfim, e hoje a gente sabe que o cenário da educação é tão carente de tantas coisas, mas que esse mundo empresarial já entrou, né? Já penetrou no mundo educacional. E que a gente, de fato, nesse momento, consiga trazer maiores e melhores resultados nesse lugar, a partir de todas essas ferramentas, que são ferramentas de gestão. Então, eu, com a experiência que eu tive dentro de uma escola, como gestora escolar, como coordenadora de curso, eu percebia muita carência de ferramentas de gestão para nos apoiar para as tomadas de decisão e para os gerenciamentos dos processos, sobretudo na escola pública, né? Sobretudo na educação básica. O gestor carece muito de ferramentas de gestão que lhe apoiem, que lhe dê respostas para que ele possa melhor conduzir os processos e as pessoas nesse ambiente. E hoje eu venho contribuir justamente trazendo essa ferramenta para que vocês possam entender um pouco mais e, a partir de todo esse conhecimento, levar para a vida de vocês, né? Levar para o dia a dia. A ideia é que vocês saiam daqui
sabendo identificar os diversos tipos de perfis comportamentais das pessoas, tá certo? Só que para isso eu quero primeiro começar com uma introdução que para mim é extremamente importante. Então primeiro a gente precisa entender que a base de tudo nossa é o pensamento. O pensamento, ele é a base da nossa energia mental. Então, se eu tenho um pensamento, se eu sou uma pessoa mais otimista, se eu sou uma pessoa que tem uma tendência maior para a positividade, para a proatividade, é evidentemente que a minha energia mental, a minha vibração vai ser muito mais positiva. Mas se eu tendo a ter, pensamentos mais voltados para as questões negativas, para aquilo que tende mais ao pessimismo, as situações que não são tão boas, que são ruins. Se eu dou foco no problema e não na solução, então eu tendo a ter uma energia mental, um pensamento muito mais negativo. Ou seja, às vezes eu tendo a ser uma pessoa mais otimista e muitas vezes eu posso tender a ser uma pessoa mais negativa. A grande questão é que, a depender do traço, de personalidade de cada um de nós, de todas as experiências que nós tivemos na nossa criação, na escolarização que nós tivemos, a gente foi desencadeando aí um determinado tipo de paradigma mental. Então eu acabo seguindo um determinado modelo, um molde mental, que acaba sendo o meu padrão. Este padrão mental me leva a ter também um determinado padrão de comportamento. Então o que acontece? Se o meu pensamento ele tende a ser muito mais pessimista, negativa, a minha energia mental, ela acaba trazendo para mim coisas que não vão contribuir para o meu bom desempenho. Porque se tudo parte do meu pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento desencadeia uma ação, um comportamento que me leva a um resultado. Se o meu pensamento é negativo, eu gero um sentimento negativo, eu tenho um comportamento, uma conduta negativa e com isso o meu resultado evidentemente não vai ser positivo. E assim acontece com o positivo. Se eu tenho um pensamento muito mais positivo, se eu tenho uma percepção muito mais ampliada naquilo que tem a ver com a positividade, pensando na solução, claro que eu vou ter um sentimento, eu vou gerar uma emoção muito mais positiva e com isso eu vou focar naquilo que é a solução e vou ter, por conta do meu comportamento positivo, um resultado muito melhor, muito mais eficaz. Então eu quero muito que vocês entendam isso, que o nosso molde mental tem muito a ver com o nosso padrão mental, que acaba desencadeando um determinado tipo de padrão de comportamento, certo? E essas percepções que a gente tem sobre nós, sobre a vida, sobre a realidade, sobre as pessoas, vão forjando cada um de nós, vão moldando a nossa estrutura mental, ok? Então, por que eu preciso entender isso? Porque as minhas reações comportamentais vão ser determinadas diante desse padrão comportamental, diante do meu padrão comportamental. Então, o que acontece? William Marston, que foi o criador da teoria DISC, ele também foi o inventor do detector de mentiras e ele também foi o criador da Mulher Maravilha. William Marston, ele traz a percepção da teoria DISC baseada justamente nessas reações comportamentais diante do perfil de comportamento, diante do perfil mental de cada indivíduo, certo? Então, como é que a gente vai entender, como é que a gente pode entender melhor tudo isso? Marston, ele dividiu os perfis comportamentais em 4, que é o D de dominância. Aliás, eu vou colocar aqui o C de comunicador, o
dominância, o P de planejador e o A de analista. Esse perfil comunicador, ele também é conhecido como o influente, né? Vou falar sobre ele. O dominante, que é a dominância, o alfa, ele também é chamado de executor. O planejador, ele é aquele que está na letra S, da palavra DISC. S porque estabilidade em inglês começa com S. Então, estabilidade se refere ao padrão planejador, perfil planejador. E o A tem a ver com a letra C, que é conformidade, certo? Conformidade, que tem a ver com o A de analista. Então, eu vou colocar aqui para que vocês possam entender melhor. Eu tenho D, que é o dominante ou executor. Eu tenho o comunicador, que é o influente. O terceiro perfil é o estabilidade, que é o planejador. E o quarto perfil, que é a conformidade, que tem a ver com o analista. O analista, certo? Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar direitinho aqui. Para aqueles que são mais visuais, eu trouxe aqui para que vocês pudessem ver, certo? Então, todos os sentidos aqui acionados, auditivo, visual, sinestésico, para que vocês tenham uma boa experiência. Então, o que acontece? Vamos lá. O primeiro perfil, né, que eu quero trazer para vocês é o perfil comunicador. Todos eles, gente, todos os perfis, eles têm qualidades e eles têm defeitos. Qualidade se trata de tudo aquilo que é construtivo, tudo aquilo que eu posso acrescentar e que vai melhorar o meu desempenho, a minha performance. Já, né, o meu defeito, que todos nós temos, qualidades, os defeitos, é tudo aquilo que é destrutivo, que vai atrapalhar, que vai impedir, que vai diminuir a minha performance. Não é isso? Então, qualidade eu acrescento, eu fortaleço, e os defeitos eu vou o quê? Minimizando, diminuindo, para que o meu desempenho ele não seja alterado em função disso. Só que muitas vezes o grande lance é que a gente não conhece os nossos defeitos, a gente não sabe sobre nós. Muitas vezes é o outro, é a outra pessoa que percebe os nossos defeitos. E quando até mesmo alguém nos diz sobre ele, a gente até duvida, não é? A gente acha que não tem nada a ver com a gente, não. Que é intriga da oposição, né? E como nós tendemos a ser pessoas muito desconfiadas, a gente acha que o outro de fato está querendo aí dizer coisas sobre mim que não são verdades. Só que a gente precisa conhecer sim os nossos defeitos. A gente precisa conhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos para que a gente, à medida que a gente se autoconheça, que promova em nós esse autoconhecimento, tenhamos a condição de ter uma melhor performance, certo? Então, até aqui tá tudo bem? Entenderam até aí? Então, eu já falei quais são esses 4 perfis. Eu não vou poder estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Mas qual é o meu objetivo aqui, então, com essa mentoria de hoje? É levar vocês a compreender, orientar vocês a como desenvolver e engajar o seu pessoal. Como desenvolver e engajar os seus liderados.
os seus profissionais da educação que estão lá na escola. Só que a gente precisa entender direitinho o que é desenvolver, que é uma prerrogativa de todo líder, todo aquele que está na gestão, todo aquele que estabelece, né, uma liderança de pessoas. Ele precisa saber que um desses papéis dele é desenvolver a sua equipe, desenvolver o seu pessoal. E um outro desafio muito grande dos líderes, que é promover engajamento. Porque quantas vezes, por exemplo, eu nesse lugar tive tantas dificuldades de engajar a minha equipe, de engajar o meu pessoal. E eu acredito hoje que se eu tivesse esse conhecimento das ferramentas seria mais fácil, desses perfis comportamentais com certeza seria mais fácil, porque à medida que a gente conhece a nós, à medida que a gente tem esse conhecimento, a gente passa a perceber que o outro muitas vezes não está fazendo ali um corpo mole, mas que tem a ver com um determinado padrão, com uma essência dele, a exemplo de um indivíduo que tem como padrão comportamental predominante a conformidade. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso direitinho para vocês. Então, o líder, ele tem o papel de desenvolver. À medida que ele desenvolve, ele permite, ou seja, ele dá condições, aos seus liderados, terem uma maior performance, que tem a ver com desempenho. Vocês sabem que hoje já existe a ciência da performance, né? E todos os atletas, para que eles tenham um bom desempenho, para que eles vençam determinados campeonatos, eles precisam seguir muito bem o que o seu mentor, o que o seu treinador coloca lá, que está estabelecido na ciência da alta performance. E a gente precisa se aprimorar com relação a esse conhecimento para que a gente possa oferecer e imprimir melhor qualidade, melhor efetividade, melhor resultado, melhor entrega a nossa equipe, né? Da nossa equipe, daquele ambiente que a gente está ali trabalhando, seja empresa, seja uma escola. O gestor deve desenvolver esses 4 perfis nos sentidos qualitativos para melhorar a performance. Quem foi que falou aqui para mim? Firmino, Rick. Sim, mas olha só. Desenvolver essas habilidades que já existem, que já estão ali, esses talentos, quando ele tem essas respostas, mas também reconhecer quais são os gaps, quais são os defeitos, né? Quais são os pontos limitantes, os pontos fracos que cada perfil tem, para que ele possa ajudar, gerenciando, influenciando essa pessoa a aprimorar a sua competência à medida que ele adquire o conhecimento que lhe falta. Tá entendendo? E como eu adquiro esse conhecimento que me falta? Quando eu me permito aprender, evidentemente, né? Aprender mais e vencer as minhas barreiras. Vencer os meus nós. A primeira barreira está aqui, ó, é mental, está no nível do nosso pensamento. A ciência da alta performance, ela fala justamente sobre como a gente se aprimorar para que a gente possa ter controle dos nossos pensamentos, porque todos vocês, acredito que já saibam, e eu tenho falado muito por aqui, que a primeira batalha que a gente precisa vencer é a batalha interna, né? A batalha que se dá aqui dentro, porque a gente tem aí uma mente dual, onde muitos pensamentos são criados e em grande maioria, esses pensamentos são pensamentos negativos. E aí vem aquilo que eu falei para você lá na frente. Pensamento negativo, sentimento negativo, comportamento negativo. E o resultado que eu tenho não é um resultado positivo. Se autoconhecer e conhecer profundamente as qualidades. Isso, muito bem. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, à medida que eu, enquanto líder, eu desenvolvo a minha equipe,
eu permito, eu dou condições para que os meus liderados tenham sim uma maior performance, eles tenham o seu potencial desenvolvido, ele tem a possibilidade de desenvolver o seu potencial. O seu potencial tem a ver com o que, Roberta? O potencial, o nosso potencial tem a ver com os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, as nossas preferências, aquilo que é a nossa paixão, aquilo que a gente faz muito bem, tá? Tem a ver com esse conhecimento sobre si mesmo. E aí, ele desenvolve talento. Hoje, no mundo, no coach, a gente já não fala mais em gestão de pessoas, a gente fala de gerir talentos, porque todo indivíduo, toda pessoa, ela tem o seu talento. Só que o líder, ele precisa se utilizar de métodos de influência para que ele possa liderar esse potencial também. E além do talento, habilidades e foi mais que eu coloquei? Potencial, certo? Ok. E engajar, que é um grande desafio, não somente no cenário educacional, não somente na escola, mas é um desafio também no mundo corporativo. Engajar tem a ver com fazer com que o outro venha a participar. Mas não é participar por participar. É participar, realizar, fazendo o seu melhor. É justamente buscar sentir disposição, sentir motivação para realizar aquela tarefa, aquela atividade. Então, participar tem a ver, sobretudo, com você. Engajar tem a ver com você participar, realizar, fazer com disposição. Com disposição. Está disposto a realizar de forma empenhada, com o objetivo de dar o seu melhor. Certo? E aí a gente sabe quanto que isso muitas vezes é difícil. Mas um líder de fato, que é um líder inspirador, um líder acolhedor, que ele está ali querendo desenvolver a sua equipe, ele de fato consegue impulsionar e ele consegue inspirar e inspirar a sua equipe. E quem é esse líder que consegue inspirar e impulsionar a sua equipe? Esse líder, gente, é o líder Sol. Esse líder é o líder Sol. Eu, Roberta Souza, criei uma metodologia, um método que é o método Sol, onde através desse método eu desenvolvo a autoliderança nos líderes. Por quê? Porque que eu percebi que a grande parte, né, dos gestores, a grande parte dos coordenadores, de muitos dos profissionais na qual eu me relacionei ao longo da minha existência, inclusive eu me coloco nesse lugar, já estive nesse lugar, eles não tinham desenvolvido em si a própria autoliderança. Por quê? Porque nós não aprendemos a ser líderes. A gente acaba indo para a posição de gestão e de forma muito intuitiva a gente vai lidando com os processos administrativos, financeiros e também com as pessoas. E aí eu percebi que muitos dos problemas que acabavam acarretando em conflitos e situações dentro desse contexto tinha a ver com a forma desse gestor, desse líder, não saber lidar com os seus próprios problemas, não saber lidar com a sua vida em si, não ser de fato um autolíder, aquele que governa a sua vida, aquele que se conhece e que a partir disso ele lidera a sua vida no sentido de estar liberto
de muitos dos padrões, de questões mesmo que nos limitam. Por exemplo, Roberta, quais são essas questões que nos limitam? A gente acreditar que tem que fazer de tal forma porque eu preciso agradar as pessoas que estão ali. Porque se eu não agradar, eu não vou ser considerado um líder que é querido, que é amado pelas pessoas que são os meus liderados. Isso existe, né? Existe e é muito forte. E isso tem a ver com a inteligência positiva, com a inteligência positiva, que é a ciência da performance, onde eu, por exemplo, entendo que eu tenho um sabotador e esse sabotador prestativo fica o tempo todo me fazendo ter pensamentos e me direcionando para ter esse tipo de ação. E isso me sabota. Isso faz com que muitas vezes eu não tenha resultados tão positivos. Um outro exemplo, muitas vezes eu tenho um controle muito forte, né? Eu sou aquela pessoa resolutiva que quero controlar e assumir a responsabilidade das coisas. E por causa até do meu senso de urgência, eu acabo não esperando o ritmo do outro e fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. À medida que eu mando, o outro não faz, quando eu peço, e aí eu vou lá e faço. Isso também tem a ver com a ciência da performance, que é a inteligência positiva, onde os nossos pensamentos nos levam a acreditar que ninguém sabe fazer nada melhor do que eu. Entende? Então é por isso que a gente precisa dominar tudo isso. E no meu método, que é a liderança Sol, o método Sol, eu primeiro desenvolvo a autoliderança, porque eu preciso ser dono da minha própria vida, eu preciso ser um autolíder, eu preciso saber conduzir bem as situações do meu dia a dia, ter proatividade, desenvolver o protagonismo, para que a partir de então eu me sinta capaz, eu me sinta autoconfiante para tomar determinadas decisões, certo? Então esse, por exemplo, são alguns exemplos que eu trouxe aí para você, mostrando o que é que essa autoliderança desenvolve em nós. Mas vamos lá, todo esse método, viu gente, toda essa metodologia, ela está ancorada em 4 pilares que são fundamentais, porque eu como educadora não podia deixar de considerar, que é o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. E eu uni esses 4 pilares com 4 pilares que são fundamentais do autoconhecimento, que tem a ver com a proposta do coach, que é justamente aprender a aprender no sentido de saber acessar e me utilizar da autoconsciência, aprender a ser à medida que eu tenho essa autoliderança e me conhecendo, me compreendendo, me assumindo como autolíder, eu consigo ganhar autoconfiança para desenvolver as coisas com protagonismo, aprender a fazer onde eu desenvolvo a minha performance, a partir do momento que eu conheço os meus sabotadores e, diante disso, eu me utilizo da minha inteligência positiva para ter melhores resultados. E aprender a conviver, porque afinal de contas a gente não está no mundo sozinho, a gente precisa aprender a conviver. E hoje um dos grandes desafios são as relações interpessoais nos ambientes de trabalho, seja na escola, seja na empresa, seja dentro de casa, com os nossos familiares. Ainda é um desafio quando a gente ainda não se conhece e a gente não tem a condição aí de compreender melhor o outro. Então esse pilar que eu aprendi a conviver tem a ver com a sinergia, que é algo que a gente precisa entender, porque à medida que eu sou sinérgico e eu vibro energia positiva, eu consigo também influenciar de forma muito, construtiva a minha equipe, o meu grupo, os meus liderados. Então, esse método, que é o método que é o líder Sol, ele traz a possibilidade de você desenvolver a sua influência e desenvolver a sinergia, a sua influência se tornando um líder capaz de influenciar a sua equipe, colocá-la para frente para ter bons resultados e, através da sinergia, também entender que tudo isso não é por um só, mas é por todos que estão ali e por um objetivo maior. Mas vamos para a ferramenta DISC. E o que a ferramenta DISC tem a ver com isso então, Roberta? Bem, a ferramenta DISC, ela justamente é uma possibilidade
de fazer com que a gente conheça melhor todos os nossos liderados e a partir disso a gente possa posicionar cada um em uma atividade, realizando uma atividade de forma muito estratégica diante do seu perfil, diante do seu talento, diante da sua habilidade, certo? Então vamos conhecer agora o perfil dominante, que é o primeiro perfil que eu vou falar para vocês. Né? O dominante, eu já disse, ele também é conhecido como executor. E por que que ele é executor? Né? Esse dominante, gente, já tá falando aí, né? Dominância tem a ver com comando, tem a ver com dirigir. É aquele que sabe comandar os verbos dele, dirigir, comandar, tá? Tem a ver com ser aquela pessoa que é mais resolutiva. Aquele professor que você tem dentro da sua escola, que você percebe que ele olha para a situação, para um desafio, para um problema que você levou ali, ele enxerga a solução e de forma muito resolutiva ele diz para você qual é o caminho, o que é que deve ser feito. Certo? É esse professor que pega as coisas rápido, que você não precisa estar entrando em detalhes, para que ele assuma um compromisso e a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Você não precisa muito para engajar ele. Precisamos muito no nosso grupo motivado, no ambiente de convivência para termos uma excelente performance. Isso mesmo. Então, o executor, né, que é o dominante, ele é aquele resolutivo. Ele é aquele que comanda, que gosta de dirigir. Só que ele também é muito impaciente, porque ele tem um pensamento rápido, ele geralmente é multitarefa, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Ele acaba não tendo paciência para algumas pessoas. Boa noite, Suzy! Que tem um perfil muito diferente do dele. Eu estou lendo um livro que é Lento e Devagar, que fala justamente desses dois sistemas de pensamento, né? Ele é um livro voltado para questões de neurociências e aí ele fala muito sobre isso. E o livro aborda muitas vezes essa questão de pessoas que têm um ritmo mais lento e pessoas que têm um ritmo mais rápido, um ritmo mais enérgico, gosta do movimento. Hoje mesmo eu resolvi fazer essa mentoria aqui em pé, com isso aqui, porque, gente, esse home office, esse isolamento está assim acabando com uma pessoa que adora o movimento, que é extremamente dinâmica. Então eu disse, eu vou fazer em pé, vou fazer uma coisa diferente, para que a partir daí eu consiga também ter um dinamismo maior. E o executor, ele é essa pessoa, né? Ele é enérgico, ele é resolutivo, ele é rápido, ele gosta de mensagens claras, ele é muito objetivo, ele não faz muitos rodeios não. E você percebe um professor que é dominante na sua comunicação, né? O executor, ele é aquele que muitas vezes até esquece de te dar um bom dia, uma saudação e já tá te dando um comando, já tá perguntando se as coisas foram feitas ou não, e depois que ele vai lembrar dessa gentileza, dessa suavidade. Ele é pouco suave. Por quê? Porque ele tá sempre voltado com o pensamento na tarefa. Ele está sempre voltado para o resultado. Então ele é aquela pessoa que dá resultado. Sou acelerada, gosto de orientar e ver as coisas acontecerem. Pois é, isso aí, Firmino. E haja movimento. Pois é, Rose. Então, o que acontece? Esse dominante, né, esse executor, ele gosta, claro, né, ele gosta muito de aprender, ele está sempre aberto a aprender. Ele é aquela pessoa que sabe tomar decisões e a grande parte das decisões são assertivas. Evidentemente que algumas decisões podem ser tomadas equivocadas de forma não assertiva, claro que sim.
né? Claro que sim, porque a gente erra e acerta. E tudo depende também do contexto, tudo depende da situação, tudo depende das suas emoções, do seu controle emocional naquele dia. Mas, em grande parte, o dominante, ele é muito mais resolutivo e assertivo nas suas tomadas de decisões. Ele não tem medo de tomar decisões, ele não foge dos desafios. Ele é justamente, né, um professor que é assim, é aquilo que diz, olha, o que é que eu tenho que fazer? É o que é para fazer? Diga aí, vai lá para o seu coordenador, pergunta o que tem que fazer e ele entrega o resultado. Ele faz um negócio bem feito. Certo? Agora só que ele tem uma limitação, ele tem um gap como todos os outros. Ele não é tão detalhista. Ele não gosta muito de se pegar os detalhes, porque ele é muito prático, ele é muito rápido. Ele quer resultado, ele quer ação. Ele não quer perder o tempo com muitos detalhes. E por conta de ser muito acelerado e apressado, aí o que acontece? Ele se perde nos detalhes. Sabe? Ele muitas vezes não para pensar com calma, com tranquilidade, com cautela para tomar uma decisão. Geralmente ele entende, interpreta a situação, diante da percepção vai lá e toma uma decisão depois que ele para pensar. Então isso é algo que todo dominante, né, todo indivíduo que tem uma dominância muito alta precisa ficar prestando muita atenção a isso, para que não venha a ter uma situação agravada, um erro muito grande por conta disso aí, tá certo? Ele é corajoso, ele é destemido, ele é desbravador, ele também acha o seguinte, olha, eu vou fazer e se der errado, eu arco com o problema. Eu assumo a responsabilidade, então ele também não foge da responsabilidade, ele vai até o fim na resolução do problema, certo? E falei, prático, muito direto na comunicação. Na hora do WhatsApp, ele esquece do bom dia, do boa tarde, ele já vai direto na questão. E depois é que ele lembra das coisas. E por conta desse jeito, né, muito dinâmico e tal, ele acaba parecendo ser uma pessoa arrogante, parecendo ser uma pessoa às vezes prepotente, mas não é, porque ele enxerga o problema, ele quer resolver o problema. A frase de um executor, de um dominante é: problema existe para ser resolvido, missão dada, missão cumprida, então eu vou e tenho que fazer para fazer, vamos lá, certo? E aí ele acaba não se apegando tanto no detalhe. O grupo muitas vezes pensa nos detalhes. E isso, que também é importante, tem um perfil que foca muito nos detalhes que eu vou dizer pra você. Dependendo da situação, agora você não pode demorar demais. Então falei que ele... Ah, e outra coisa, ele é muito exigente, às vezes também muito crítico. E amedronta. A sua criticidade, a sua forma muitas vezes de querer as coisas com alto grau de exigência também amedronta o outro, certo? E ele é aquela pessoa que quer ter razão, já viu aí, né? Não discuta com ele, se ele tiver com as emoções, né, ali, a flor da pele, vivendo aquele calor da emoção, deixa passar a situação, traz para respirar, ficar calmo, dar razão, depois chama para conversa. E aí eu já tô falando aqui do gerenciamento. Pois é, então, como é que você engaja, como é que você desenvolve um professor desse, né? Como é que você engaja, desenvolve, você que é coordenador pedagógico, você que é gestor escolar, como é que você faz esse engajamento? Bem, gente, um executor, um dominante, ele gosta de desafios. Ele não se intimida por desafios. Então ele é justamente aquele professor que você, quando tem um projeto, que o projeto precisa sair do papel, que o projeto precisa ser executado, que você tem uma proposta pedagógica que precisa ser implementada, sair do papel, chama os executores do seu grupo. Chama eles, que é eles que vão ser os primeiros a fazer as atividades, a tomar as ações, as atitudes para fazer o projeto sair do papel. Então, eles são os primeiros a executar, a pôr a mão na massa, a fazer a coisa acontecer,
certo? Já está dizendo, né? Executores, é aquele que executa, que faz a ação acontecer. E uma outra forma também de você influenciar, de gerenciar, né, esse dominante, esse executor, é também colocando ele responsável por um determinado setor, responsável por determinados processos. Ele é muito compromissado, ele é muito comprometido, né, com a sua entrega, com o seu resultado. Então, ele é uma pessoa também que pode estar nesse lugar e ser muito bem resolutivo naquilo que diz respeito ao processo, à tarefa que ele vai desempenhar ali, certo? Ouça, chame ele para você, ouça a opinião dele, busque saber de que forma ele resolveria um determinado problema junto com você, porque o executor, gente, ele gosta de autonomia. Ele é o tipo daquele professor, daquele funcionário que não adianta você ficar pegando no pé para querer monitorar demais, para querer acompanhar passo a passo do que ele faz. Não faz isso não, porque aí ó, ele murcha na hora, ele desiste e tchau. Ou você confia ou você não confia, ou entregue que ele vai dar resultado. Tá entendendo? Claro que você pode estar o tempo todo perguntando, e aí, como é que tá? Quer ajuda? Mas dê autonomia, flexibilidade para ele agir, que ele vai te dar uma boa resposta. Deixa ele trabalhar. A questão é essa, a orientação é essa. Deixa ele trabalhar, que ele não vai te decepcionar, certo? Diante de uma situação iminente, muito difícil, aí outra coisa, mas eu não estou falando aqui de situações emblemáticas, não estou falando de situações emblemáticas, estou falando de coisas muito mais, né, a nível do cotidiano, ok? Então, ele é muito processual. Um executor, um dominante, ele não tem muito saco, ele não tem muito tino para relacionamentos. Então, ele não é aquela pessoa que está ali para ser um cartão de visita, não é a melhor pessoa, tá bom? O executor, o dominante, ele é dos processos, ele é da atividade, ele é da organização das tarefas, dos eventos, ele é do operacional, ele quer executar, ele quer se movimentar, ele quer fazer. Então, quando o assunto for a apresentação do projeto, por exemplo, né, os ganhos e tal, não é o executor a pessoa mais ideal para você fazer isso. Já tem aí um outro perfil, que é o perfil comunicador, que de fato nessa condição, nessa posição, ele entrega muito melhor do que um executor, viu? E aí, o que acontece? Vou trazer aqui uma informação também importante, que é um bônus para você, né? Como é que você pode ajudar um professor que é executor? Como é que você pode ajudar aquele funcionário, aquele liderado que é um dominante, que é um executor, para que ele possa render mais, para que ele possa fazer mais? Primeira coisa, você pode fazer com que ele aprenda a ouvir mais. Porque como ele é muito da ação, como ele é muito do fazer, ele tende a tomar as decisões de forma muito apressada, como eu falei, e aí ele não escuta muito. Ele também não é muito empático. Por quê? Porque ele não tem muito traquejo com os relacionamentos. O negócio dele é os processos, é o operacional. Então, o que acontece? Você pode ensinar ele sim a olhar mais para o outro, a ser mais empático, né? A aceitar os erros, a ser menos crítico também. Gente, um professor que é muito exigente, um professor que é muito crítico, assusta os alunos. Os alunos já começam a criar uma antipatia desnecessária. Porque a ideia de cara, o que ele compra de você é arrogância. O que ele compra de você é aquilo que você não é. Tá entendendo? E aí não é legal, porque é esse padrão que você imprime na sua sala. Ajuda ele a aprender a relaxar, porque como ele tá o tempo todo querendo trabalhar e fazer, ele também não para.
né? É aquela pessoa, é aquele gestor que chegou em casa, passou 12 horas na escola, chegou em casa e ainda tá mandando mensagem no WhatsApp, ou no final de semana mandando mensagem no WhatsApp, dizendo para você o que é que precisa ser feito, fazendo checklist das tarefas que precisam ser realizadas. Entendeu? Então, com suavidade, você também pode ensinar, ajudar, né, esse perfil a dizer, olha, nesse momento vamos relaxar, vamos aproveitar a família, amanhã chegando lá a gente vê isso direitinho. Joia? E ajudá-lo também a ser mais gentil, né? Por quê? Porque o executor dominante, como ele esquece desses detalhes do tino dos relacionamentos, e que não é de forma proposital, gente, não é por arrogância, não é por prepotência, não é por nada disso, é por conta de um determinado padrão mental de funcionamento mesmo. Então é bom que muitas vezes você também lembre para ele, fulaninho, que tal fazer um mimo para nossa equipe? Que tal hoje a gente elogiar o nosso grupo pelas conquistas que foram feitas? Ele sempre precisa ser lembrado disso. A mesma coisa o professor. Professor, você já reconheceu os seus alunos que foram bem nessa tarefa? E aí, o que você fez na sala com eles? De que forma você valorizou essa dedicação, esse esforço do seu aluno? Tá? Porque ele reconhece, mas ele fica para ele não fala, e como ele não expressa, muitas vezes parece que ele não reconheceu. Então é uma forma também de você poder influenciar melhor esse professor aí que tem esse perfil, tá certo? E agora eu vou falar para vocês sobre o comunicador, que é o influente. O influente, né, ele é a pessoa dos relacionamentos, como eu falei. Ele busca relacionamentos, ele está o tempo todo voltado ali para as pessoas, sabe? Para as pessoas. Ele é falante, ou seja, muito comunicativo. Ele é persuasivo. Claro, se ele é um influente, ele é persuasivo, ele é otimista e o dominante também é muito otimista, sabe? E ele se relaciona com facilidade. Ele é aquele professor que os alunos, a grande parte, gostam muito dele, porque ele sabe o nome de todo mundo, conversa com todo mundo, procura saber da vida desse aluno, né? Ele é esse gestor que está ali, um gestor muito gregário, né? Ele é um liderado também, que é muito agregador, tá? Traz o outro para trabalhar com ele, para estar junto com ele. E o influente, ele não gosta de trabalhar sozinho. Ele gosta de trabalhar junto, ele gosta de trabalhar em equipe. Então, quanto mais tem pessoas ali para trabalhar com ele, melhor. Por quê? Porque ele tem muitas ideias. Ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, né? E isso aí, quando ele tá junto com outras pessoas, aí tudo flui ainda melhor ainda, certo? Então, o que que acontece? Ele é muito sociável, ele é aquela pessoa que abraça, que conhece, que quer conhecer você, né? Muito gentil também e sempre muito bem-humorado e divertido. Geralmente é aquela pessoa que quando está nos ambientes já sabe, faz a diferença. Por que faz a diferença? É porque ele é muito sociável, certo? Porque ele gosta de lidar com as pessoas. Ele gosta de desfrutar da companhia dos outros, ok? E tem uma coisa muito bacana também no comunicador, no influente, é que ele vive o presente. Ele vive o presente, ele gosta de prazeres também, ele vive o presente, ele é muito entusiasmado para fazer as coisas. Agora tem uma questão, ele se entusiasma no início e no final esse entusiasmo acaba diminuindo, perdendo energia. E aí pode acontecer dele não entregar a tarefa. Então, esse é justamente um professor, um coordenador pedagógico que você precisa estar ali
monitorando, diferente do executor. Você precisa monitorar uma tarefa passo a passo para saber se de fato ele está fazendo. E outra, você precisa dar prazos, porque se você não der prazos, ele vai deixando para fazer depois, ele vai empurrando com a barriga, deixando para depois e ele acaba não fazendo, certo? Ou então ele te entrega de improviso em cima da hora, porque ele sabe lidar muito bem com o improviso. E ele aí, por uma questão também de autoconfiança, ele vai deixando para fazer, né, nas coxas no último tempo, tá certo? O que mais? Ele é muito descontraído. Também não quer saber de detalhes. Tem isso igual ao executor. Não gosta muito de detalhes, não é muito... Os detalhes técnicos, ele também não tem muita paciência para isso não, sabe? Um executor com um influente, por exemplo, né, os dois se encaixam bem. Agora, o que acontece? É preciso prestar atenção em como a tarefa vai ser feita diante desse olhar mais aguçado que muitas vezes eles não têm. Às vezes... nem nos prazos mais entrega. Pois é. Como faz agora para resolver essa questão dos alunos nessa pandemia? Bem, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque aí a gente vai fugindo daqui. Mas me faz essa pergunta no final, tá bom? Quem foi que fez? Idael. Pra gente responder. Porque assim, é preciso ter prazo, é preciso monitorar. Um aluno que ele é influente, por exemplo, os pais que estão em casa precisam estar acompanhando muito bem. Eu, por exemplo, vou trazer a minha experiência para você. Meu filho é influente. Hoje ele perguntou assim para mim: minha mãe, eu queria muito saber se eu tenho TDAH, porque eu me distraio tão fácil, eu perco a concentração. E isso é muito característico do influente, do comunicador. Eles são muito... se distraem muito fácil, certo? Eles não têm uma organização muito boa, eles não se organizam de forma tranquila, muito pelo contrário. Como ele tem muitas ideias e um pensamento muito fluido, as coisas acabam entrando em confusão. E aí ele não sabe o que ele faz primeiro. Então, nesse caso dessa pandemia, que os alunos estão, né, estudando em online, a escola precisa dar essa orientação para os pais. E os pais é que vai precisar fazer esse acompanhamento dentro de casa. E esse professor cobrar a tarefa. Ou no presencial ou no online, isso acontece. Então, é preciso sim cobrar a tarefa com prazo. E diante da condição de não ter realizado a tarefa, trazer aí um dano, né? Para que ele de fato não repita, não faça de novo, certo? E que mais? Deixa eu ver. Então ele gosta também muito de prestígio. O que acontece com o comunicador também, gente? Ele tem uma dificuldade muitas vezes de dizer não. Ele tem uma dificuldade de dizer não. E aí, para agradar, né, aquilo que eu falei lá na frente, para agradar, ele vai dizendo sim, ele não diz o não ao coordenador. O coordenador chega lá, pede uma coisa, tá bom, eu faço. O coordenador chegou outro dia, pediu outra coisa, tá certo. Quando ele vê, ele tem um acúmulo de coisas para fazer que ele nem se deu conta, e aí ele não consegue realizar muito bem. A mesma coisa precisa ser feita com um aluno influente, por isso que ele precisa de monitoramento, porque ele vai deixando tudo para depois. E o influente, ele procrastina muito, ele tem uma dificuldade muito grande com relação à organização, ao planejamento. Esse é um dos gaps que a gente trata no coach, tá entendendo? E aí é preciso investigar de onde vem, quais são os motivos que geram essa procrastinação. Porque se um comunicador influente, ele funciona muito através da recompensa do prazer, qual é a coisa que você está fazendo que não é tão prazeroso, nem tão recompensador, que você está sempre deixando para depois? Aí é preciso investigar, tá bom? Bem, como é que você desenvolve engajo? Já falei muitas coisas, mas sobretudo dando elogios. Deixa eu ver aqui, tenho 2 colegas muito comunicadores, umas figuras, mas bem isso como você falou, às vezes se perdem nas tarefas, isso mesmo. E aí, o que é que você pode fazer? Sempre monitorar, tá?
Se você puder, né, sendo um coordenador pedagógico, dar as coisas muito bem organizadas, passo a passo, dali, digitadinho, organizado, para esse professor, oh, meu Deus, para ele é maravilhoso, é o céu, porque você vai dizer ali, né, em escala de prioridades, o que é que ele precisa fazer primeiro, diante das fases. Ele fica feliz com uma coisa dessa. De parabenize, ele é aquela pessoa que gosta de ouvir um parabéns. Então, quando você vê que ele fez, que entregou no prazo, dê parabéns. Quando ele traz uma ideia positiva, né, uma ideia assim muito criativa, inovadora para um projeto, para tirar as coisas do papel, parabenize. Ele gosta muito de ser visto. Ele gosta de ser visto, de ser notado, viu? É aquele aluno que às vezes o professor diz assim, fulaninho gosta de chamar a atenção. Muitos alunos comunicadores recebem esse rótulo como um aluno que chama atenção. Por quê? Porque ele é muito falante, ele pergunta, ele argumenta, ele quer saber, ele dá opinião, entende? E por conta dessa fluência verbal, muitas vezes ele não é bem aceito dentro da sala de aula porque atrapalha o professor. Infelizmente essa cultura ainda acontece. Isso mesmo. Então chama ele para estar junto de você, dá um feedback positivo que eu sei que ele vai gostar bastante. Oriente ele a ter uma agenda. Um comunicador, ele precisa ter uma agenda, tá? Perto dele para anotar tudo ali, porque se ele não anotar, ele esquece. Ele esquece as coisas muito fáceis. Você disse aqui, ele foi lá fora, voltou, esqueceu o que você falou. Então pede para anotar. E agora eu vou dizer para você uma coisa, cuidado. Por quê? Gente, aquelas panelinhas que existem em qualquer ambiente, seja em uma escola, em uma empresa, onde for, aquelas panelinhas que gosta da fofoquinha, que gosta da intriga, você sempre vê muitos comunicadores presentes. O comunicador, ele sai daqui, conversa com você, ele vai lá fora e ele fala o que houve da sua conversa. Não estou generalizando, porque tudo depende do nível de consciência, tudo depende do desenvolvimento dessa mente consciente, certo? Se ela é socializada, se ela é autoral, se ela é transformadora, isso é um outro conteúdo. Mas aquele indivíduo que ele não foi muito lapidado, por exemplo, e que gosta muito da intriga, da fofoquinha, você vê comunicador lá. Então, presta atenção, fica ligado, né? Porque, de fato, em alguns comunicadores você não pode confiar muito, viu? Porque ele fala, não leva um segredo para um comunicador, que é muito complicado dizer a ele que é segredo, é só entre nós, está guardado uns 7 chaves, porque é difícil para lidar, viu? E o que mais? Ok, então sempre cobra os planos, né? E trazendo sempre essa questão de estar tudo anotadinho ali para ele poder entregar bem o seu planejamento. E esses liderados geralmente são aqueles que recebem os pais, que gostam de falar, né, com a comunidade, de agregar valor da escola para a comunidade. Então são essas pessoas que vão estar nesses espaços, nesses locais onde elas são muito cartões de visita, porque geralmente eles são muito solícitos, muito simpáticos, viu? Muito dispostos a ajudar. Então geralmente nesses lugares que cabe aí um comunicador, um influente na escola, tá certo? Um liderado. Agora nós vamos para o perfil estável. O perfil de estabilidade. Estabilidade, gente. Estabilidade também é o planejador, certo? O planejador já está dizendo, ó, é estável, ele gosta de rotina. Ele gosta de rotina, ele gosta daquelas atividades sequenciadas, ele gosta de fazer a mesma coisa todos os dias,
Para ele não tem problema nenhum fazer a mesma coisa todos os dias de forma rotineira. Tá tranquilo para ele. Ele é muito paciente e aquela pessoa calma. Gente, já ouviu aquela expressão que diz assim: fulaninho tem uma paciência de Jó? Fulaninho tem uma paciência de Jó? Conhece pessoas assim? Pois é, essas pessoas que são muito calmas, muito tranquilas, muito pacientes, geralmente elas são estáveis, geralmente elas são planejadores, né? Agora, esse nome planejador, eu preciso dizer para você que não é porque ele tem essa denominação de ser planejador que ele sabe planejar, é um exímio planejador. Na verdade, o que acontece? Ele gosta das coisas muito passo a passo. Ele gosta, assim, de trazer, né? Deixa tudo arrumadinho, redondinho, sem lacuna, sem brecha. Ele gosta daquilo, assim, bem arrumadinho, direitinho, passo a passo, para as coisas acontecerem, tá bom? Só que qual é o grande lance, o grande problema do planejador? Ele planeja, ele reflete demais, ele pensa demais. E ele muitas vezes demanda muito tempo para fazer aquilo, porque ele também tem uma questão muito forte com o perfeccionismo. E aí acaba que ele não faz. Ele planeja, mas não executa. Um planejador e um executor, uma parceria, né, de gestores aí, gestores e vice-gestores, um executor com um planejador é perfeito. Porque um planeja o plano de ação, deixa o planejamento todo arrumadinho, bem organizado ali, e o outro executa, o outro implementa, o outro bota para sair do papel. Tá entendendo? Então isso é uma dupla aí muito top, muito massa, que pode trabalhar junto, viu? Tudo muito planejado e muito projetado. Isso mesmo. Os estáveis são justamente assim, são pouco falantes, são pessoas que não gostam de conflitos, evitam muito conflito, dão uma boiada para não entrar no conflito. Isso, eles planejam, pensa e na hora do fazer, né, procrastina também não faz, por medo. A emoção muito forte, muito presente no planejador é o medo. Eles têm muitos medos, eles são muito temerosos, medo de errar e ser criticado, medo de errar e não ser aceito. E aí é por conta disso que ele trava na hora do fazer. E ele precisa vencer tudo isso. Né? O processo de coach da autoliderança, o método Sol entra nesse lugar aí, nessa aula, certo? Ele é muito cauteloso, muito prudente para tomar decisões. Ele costuma ser indeciso para tomar decisões, ele demora para tomar decisões. Tomar decisões não é uma coisa muito fácil para um planejador. Ele não gosta muito de tomar muitas decisões, mas quando ele toma uma decisão, ele já pensou bastante, refletiu e geralmente ele toma a decisão mais sensata. Ele tem muito bom senso. Eles são pessoas muito confiáveis, são pessoas que de fato são leais, confiantes, são muito consistentes e tem aquele ritmo estável. Gente, não adianta você pedir a um planejador, a um estável para ser mais rápido, acelera, porque não faz parte dele. E outra, quando isso acontece, ele se sente pressionado, ele se sente sob tensão. E sob tensão ele não funciona bem. Tá? Então, é importante esse respeito sobre o seu ritmo, sobre a sua velocidade. O que você pode fazer para desenvolver, para engajar? Dizer para ele um caminho mais curto. Olha, fulano, você pode ir por aqui, porque às vezes também ele faz o caminho mais demorado. Por quê? Porque ele também é muito estrategista. Aliás, não, um analista. Mas o que acontece? Ele às vezes faz o caminho mais demorado. E aí quando você chega ajudando ele a encontrar um caminho mais curto, isso também é saudável. Agora, respeitando o ritmo dele. Um executor com um planejador, meu Deus, às vezes é complicado. Porque o executor, ele tem senso de urgência, ele quer tudo muito rápido, ele quer que mandou e que você faça. E o planejador, ele primeiro pensa, ele relaxa, ele respira, ele conversa, depois é que ele faz.
E aí tem uma questão que todo planejador, o estável, ele precisa tomar cuidado. Gente, sabe aquele liderado que você cansa de dizer assim, eu pedi a fulano para fazer, até agora fulano não foi fazer. Fulano tem dias com essa planilha e até agora não me entregou, não me deu essa planilha. Ele faz as coisas muito bem feitas, com muito detalhe, só que ele demora. E aí, gente, muitas vezes ele passa a ideia de ser aquela pessoa que não veste a camisa, de ser aquela pessoa que não está engajada, que precisa ser empurrada para pegar no tombo, sabe? Aquela pessoa que você precisa empurrar para pegar no tombo. E não é bem assim, certo? Isso agride um planejador. Então, nessa hora precisa respeitar o seu tempo. Como gestor, estou hoje, através dessa conversa, conhecendo melhor cada um dos nossos... chama outros gestores aí para vir junto. Aperta esse aviãozinho, convida o povo também para vir assistir. Vocês que estão aí, chama muita gente para vir assistir, que eu tenho certeza que esse conteúdo de fato agrega muito valor, viu? Chama para assistir, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Então vamos lá. Então calma com um estável. Muita calma nessa hora. Entrega a tarefa, entrega a atividade, ele vai te entregar muito bem, que ele gosta de fazer as coisas bem feitas. Ele prima pela excelência. Ele gosta de fazer bem feito, entregar tudo resolvidinho. Ele te explica passo a passo o que ele fez ali. Agora, nada de ficar pressionando e nem de ficar ali no pé o tempo inteiro. E ele tem uma questão também. Sabe aquele liderado, sabe aquele professor que às vezes você quer implementar uma mudança na escola e aí ele resiste muito à mudança? Geralmente é um planejador. Os planejadores, eles não gostam de mudança. Os planejadores, boa noite André, seja bem-vindo. Os planejadores, eles gostam da rotina, do rotineiro, do mesmo sempre. Feito de toda, da mesma forma. Eles acabam tendendo a não ter tanta abertura para a mudança. Eles resistem mais. Não é como executor, é para mudar, mudou para ontem, vamos lá. Enfim. Então, o que acontece? Você tem uma implementação de algo novo para fazer no seu grupo, na sua comunidade escolar, ali na sua escola, vai com calma com o estável, vai com calma com o planejador, chama ele primeiro para conversar. Primeiro quebra as objeções dele, porque ele vai trazer objeções. Se prepara para as objeções, quebra as objeções para depois levar para o grupão, certo? Porque aí você, de forma mais estratégica, traz ele para você. Ele é aquela pessoa, gente, que ele pode fazer com que todos os outros não se motivem, porque ele é meio pessimista, ele é meio negativo. Lembra que eu falei lá na frente do padrão mental? Pois é. Um conforme, um planejador, ele tem uma visão mais negativa das coisas, ele cria cenários negativos, dizendo, olha, isso não vai dar certo por causa disso, disso e disso aqui. Ó, isso aqui é melhor ficar como tá, aqui sempre foi feito assim, dessa forma, nunca teve problema e a gente vai ter problema com isso. Tá entendendo? Ele é esse professor que vai dizer isso pra você. Então, nessa hora, você tem que abrir a mente dele primeiro para depois levar. Agora tem o seguinte, ele vai demorar para aceitar a mudança, mas ele muda. Ele é um dos coaches que me dá mais trabalho na realização dos processos. Mas ele muda, porque ele é muito cético. E ele gosta de muitas coisas cientificamente, muito bem comprovada, Enfim, ele é cético para algumas coisas. Então, você tem mais trabalho de convencer, viu? E ele precisa ser empurrado porque ele é mais passivo. Eu falei isso pra vocês, certo? Gosta de sequência, das coisas muito sequenciadas, rotineira. Gosta de ficar nos bastidores. Ele faz todo o trabalho, tudo ali acontecer, mas você chamar ele pra estar lá na frente, os holofotes em cima dele, ele não gosta tanto, tá bom? Ele gosta do reconhecimento lá dentro da sua sala, você e ele, ok? Levando os elogios. O incentivo é dar mais. Incentive um planejador, um conforme a dar, ou um estável a dar mais,
certo? Ele sempre pode dar mais. Só que às vezes ele acha que por conta do jeitinho dele, mais devagar assim, ele não tá agradando tanto, então ele fica na dele. E ele não gosta de improviso, viu, gente? Não gosta muito de improviso, não. Certo? Então estimula a dar mais, ajuda ele a se impor na liderança, porque por conta de muito medo, ele não se posiciona de forma mais firme, mais enérgica. Então ajuda ele nessa hora, tá? Dá responsabilidade para ele, dá autonomia, fica ali junto, dando o apoio necessário para ele se colocar, viu? Isso aí. E agora nós vamos... O que é que um estável ele precisa aprender? Ele precisa aprender a pensar menos e executar mais. O trabalho com o estável é a execução, tá? Então vamos lá. E agora a letra C do DISC, né? Que é o conformidade. Esse conformidade é justamente o analista. Porque ele é muito o quê? Ele é muito analítico. Ele é muito preciso. Ele é muito preciso, metódico, sistemático, que só ele, certo? E extremamente conservador e organizado, muito organizado. Um perfil de conformidade, um perfil analista, ele é muito organizado, ele gosta de riqueza de detalhes. Ele é justamente essa pessoa que analisa perdas, ganhos, consequências positivas, negativas, o que eu vou ganhar com isso, o que eu não vou ganhar com isso. Ele gosta de medir todas as coisas por todos os ângulos, certo? Antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Porque ele quer ter segurança. Ele tem muito medo de perder o que ele já tem. Então, por conta de ter aversão à perda, e ele também é muito pessimista, tende a ser muito pessimista, ele acaba também não correndo riscos, ele não corre riscos, né? Ele é aquela pessoa que acaba ficando muito na zona de conforto, no status quo, por conta disso, por conta dessa aversão à perda que paralisa. Ele tem justamente esse problema, esse gap da parálise analítica. Sabe o que é isso? A parálise analítica é a paralisia por análise. Ele pensa, ele reflete, ele estuda, ele tem um conhecimento muito top e tal, mas cadê levar isso muitas vezes para tomar decisões onde ele vai dar um passo largo na vida dele, onde ele vai para frente. Às vezes ele perde muitas oportunidades em deixar de fazer as coisas, mesmo tendo muita capacidade por conta desse medo. Ele é muito processual, mas também é um amigo fiel, né? Os amigos que ele tem, ele tá ali sempre buscando ter com ele. Esse professor, geralmente, ele se encontra nas áreas de estatística, de matemática, nas áreas de dados, né? Que requer, assim, muito conhecimento técnico também. Ele gosta de trabalhar com planilha, enfim, ele também gosta muito dessa parte mais operacional. Ele não é muito dos relacionamentos, não. O perfil dos relacionamentos é o conforme e o influente. É o estável e o influente, né? Que é o planejador e o comunicador. E o perfil mais processual de processos é o executor e o analista, viu? Ele aponta falhas, ele diz onde é que está o erro. Você quer fazer um projeto, entregue na mão de um analista para fazer a avaliação. Análise, para ver ali o que é que não está bom, quais são os pontos que precisam ser aprimorados, entrega para o analista. Ele vê o que você não viu. Ele vê o que o executor não vê. Ele vê o que o influente não vê, viu? Então entrega na mão dele, porque ele é muito perfeccionista. Agora tem uma grande lance. Um profissionalista, ele leva as coisas muito pro coração. Ele é muito sensível. Muito sensível. E aí é preciso ter um cuidado muito grande. Quando você dá um feedback, por exemplo, feedback negativo para ele, ele murcha.
Ele não lida muito bem com isso. E ele tende muito à tristeza, à melancolia, à depressão. Então tenha cuidado com esse tipo de professor, né? Ele sempre vê as coisas mais negativas, aquilo que tem, aqueles cenários que são ruins. E aí ele acaba se desanimando, ele se desanima fácil. E esse desânimo também contagia as outras pessoas. Então tem que ficar de olho, prestando atenção. Ele não sabe lidar com pressão, certo? E ele muitas vezes, por conta dessa falta de traquejo com o outro, ele acaba também tendendo a reagir baseado na força, no grito, na voz altiva, sabe? Na agressividade. Então é preciso prestar atenção. Apesar dele não gostar do confronto, mas quando ele se sente muito pressionado, muito abalado emocionalmente, que ele perde as estribeiras, o controle emocional muito fácil, ele acaba reagindo dessa forma, viu? Então, como é que você pode engajar? Como é que você pode desenvolver esse profissional? Dar para ele coisas para ele avaliar, para ele analisar, apresentar dados. Ele gosta de dados, ele gosta de estatística. Ele é aquele gestor que quando você entra na sala, você já vê o mural lá, cheio de gráficos, de dados, certo? E ele faz a realização dos planos, ele desenvolve muito bem os planos de aula, os planejamentos, tira as coisas do papel também, viu? Mas ajude ele a ser mais prático, porque ele também demora muito por conta dessa questão detalhista. Ele demora muito e acaba perdendo prazo. Um analista, gente, o ideal é que você, quando estiver com ele, conversando com ele, porque ele é muito inteligente, ele percebe as coisas assim que não estão legais. Ele vê o que você não viu, né? Mas eu estou influente foi aquilo que eu falei. Então, como é que você, que é um coordenador, diante de um professor analista, ele está ali trazendo as considerações, anota. O seu gestor que é analista, anota o que ele está falando, mostra o que ele fez, o que você anotou para ele, que ele fica feliz quando ele vê, né, que aquilo que ele falou foi considerado, foi valorizado, tá bom? Agora estimule ele a julgar menos, porque ele é muito crítico. Oriente, né? Faça com que ele aprenda a julgar menos, a ser menos crítico, porque ele tende a apontar as falhas, a apontar muitos erros, viu? E também a sair de uma posição mais de vítima, porque ele também se coloca muito diante de uma vitimização, diante de uma condição adversa, diante de uma situação difícil, ele traz essa situação como algo que invalida o movimento dele, o posicionamento dele, a execução, fazer. E aí você precisa nessa hora mostrar para ele que não é bem por aí, tá? Bem, falei sobre os 4 perfis. E aí eu quero dizer para você, tem uma metáfora do camelo, não sei se você já ouviu essa metáfora. Mas a metáfora fala da um bebê camelo e uma mãe camelo, né? Um bebê camelo perguntou à mãe: mamãe, por que nós temos patas tão longas? E a mamãe respondeu para o bebê camelo: para a gente se proteger do calor do deserto, porque a areia é muito quente, o sol é muito quente, a gente precisa andar por todo esse deserto para chegar ao nosso objetivo. Então, as pernas longas fazem com que a temperatura chegue, né, de forma mais demorada ao nosso corpo. Mamãe, por que então que a gente tem cílios, né? E por que a gente tem cílios tão longos? E aí a mamãe também falou pro bebê: os cílios são por conta da areia do deserto. O vento é muito forte, esse vento vem para os nossos olhos e esses cílios longos nos protege os nossos olhos para não entrar areia. E aí o bebê camelo também perguntou para ele: por que nós temos essas corcovas nas costas? Por que a gente tem, né, tantas corcovas? E aí ela falou: para reservar água, porque o deserto não tem água, a gente passa muito tempo caminhando para chegar onde a gente quer, então a gente fica sem conseguir beber água, sem se hidratar. E as corcovas é justamente para que a gente possa sobreviver mais tempo sem a água. Aí o bebê camelo, muito bem, esse bebê camelo, a gente tem um bocado de aluno desse tipo, né? Perguntador. E aí mamãe perguntou, o bebê camelo perguntou para a mamãe camelo: então mamãe, afinal de contas, se nós somos animais do deserto, por que nós estamos aqui no zoológico? O
que essa metáfora traz para você? O que ela faz sentido para você? O que é importante você pensar sobre ela? Muitas vezes a gente tem tantos talentos, tantas habilidades, tantos potenciais e a gente não sabe para que usar, onde usar. Às vezes a gente está sendo tão subutilizado diante daquilo que a gente faz, do potencial que a gente tem e a gente não percebe. Viu? Então isso é para que você possa pensar aí. Habilidade, conhecimento, experiência, potencial, elas são só úteis quando você de fato está no lugar certo. Tá bom? E aí eu quero dizer pra você que eu tenho um presente pra quem ficou aqui até o final. Quem que tá aqui até agora? Quem tá aqui até agora vai tirar uma foto dessa live, viu? Dessa mentoria, vai postar no story e me marca, robertasouza.coach, porque eu vou mandar pra você um e-book sobre esse assunto, tá certo? Vou mandar para você um e-book sobre esse assunto, que foi o assunto que eu trabalhei no workshop Mapeamento de Perfil Comportamental, certo? E quando vocês marcarem lá também no story, não esqueça de dizer o que essa live, o que esse conhecimento foi importante para você, em que ele fez sentido para você, tá joia? Bem, é isso, eu falei bem rápido pra gente não passar muito do tempo, mas já são mais de 1h30 de live, já são 9h30, a gente começou às 8h07, né? E aí, obrigada, eu espero ter contribuído com esse conhecimento, com esse conteúdo. A partir de todas essas orientações, você vai conseguir agora posicionar a sua equipe. Então, busca identificar esses padrões comportamentais, observa mais, observa o seu grupo. E outra coisa, uma atividade de mentoria que eu vou oferecer para você, né? Você pode fazer o seguinte: marca um encontro, mesmo que seja online, com todo o seu grupo, onde nesse encontro eles tenham a oportunidade de falar sobre o que eles gostam mais, os seus talentos, habilidades, suas preferências, para que vocês possam se conhecer. Esse é o primeiro passo. E a partir daí, das coisas que ele for trazendo, você vai anotando enquanto coordenador, enquanto diretor. Deixa eles à vontade para falar sobre isso, certo? A ideia é que eles se sintam em um ambiente seguro e falem sobre ele. À medida que você tiver essa informação, você a partir daí vai começar a organizar a sua equipe, que são os seus liderados, em posições muito mais bem colocadas, tá? Na sua equipe. E o coordenador pedagógico vai ter aí a possibilidade de gerenciar, de acompanhar, de monitorar melhor todo o trabalho pedagógico em cima do conhecimento do perfil do seu professor, tá bom? Então é isso. Beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Até. Quem é que ainda tá por aqui? Obrigada! Que bom que você gostou. Indica para outras pessoas, viu, Fermino? Indica, coloca lá no story, marca para assistir no IGTV. Eu vou deixar somente 24 horas e depois eu vou tirar ela do ar e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então quem quiser assistir vai ter que ir lá pro YouTube, tá? Ela vai ficar só 24 horas, viu? Neia, um beijo! Tchau, gente, boa noite!